Oi, gente! Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito das frases sistêmicas. Aquelas frases que a gente usa durante os atendimentos de constelação familiar, né? Nos grupos, atendimento individual. Como que a gente entra em contato com a frase certa e qual o objetivo da frase dentro do atendimento de constelação familiar? Bom, então qual que é o maior objetivo de eu pedir para o meu cliente falar, né, repetir uma frase enquanto a constelação está rolando? Quem já trabalha com constelação ou participa de alguns grupos pode perceber que a constelação familiar ela não tem uma característica muito terapêutica, né? Ela é um trabalho voltado para o fenômeno, para aquilo que se revela durante o processo de constelação familiar. Por isso que muitas vezes o constelador ele não entra tanto nas histórias, né? Ou nos sentimentos. A gente fala que o máximo que a gente vai buscar são fatos, né? O que de fato aconteceu dentro daquela dinâmica, o que aconteceu dentro daquele sistema, e não tanto o que a pessoa sentiu, né? Porque senão a gente vai para um lugar de interpretações, um lugar muito subjetivo, e a ideia da constelação familiar é de fato olhar para a realidade como ela é. Acho que isso é importante, antes de mais nada, a gente relembrar. Então, o maior objetivo de eu trazer uma frase sistêmica, de eu pedir para o meu cliente falar, né, repetir em voz alta principalmente, é justamente para ajudá-lo a integrar ainda mais aquilo que ele está observando, né, que ele está visualmente percebendo através da constelação. E existem dois caminhos para isso, né? Eu digo que dá para a gente separar as frases sistêmicas em dois grupos, né? O grupo de frases reveladoras, que são frases que trazem à tona trazem, né, a consciência, a dinâmica que está adormecida, que está inconsciente, que é, por exemplo, quando dentro de um campo, dentro de uma constelação, alguém percebe que existe uma pessoa seguindo outra para a morte, ou quando existe uma exclusão, ou quando existe uma expiação, né? Quando um descendente olha para o seu ancestral e percebe que ele está repetindo os mesmos padrões ou ele está pagando por algo que esse ancestral fez, né? Que é quando a gente fala frases do tipo eu pago por você, né? Eu recupero todos os danos que você, querido ancestral, causou a outras pessoas. Quando eu falo, por exemplo, mamãe, eu sigo você na morte, né? Quando a gente vê esse movimento do filho olhando no campo, né, para os mortos, olhando para o mesmo lugar que a mãe olha. Frases do tipo: eu te excluo do meu coração porque eu prefiro a mamãe, né? Ou mamãe, eu excluo o papai do meu coração por amor a você, né? Quando a gente percebe que o filho não olha para o pai e está muito ligado à mãe. É, ou quando você percebe, por exemplo, que o cliente, o representante do cliente, ele tem um movimento muito forte em direção à morte, né? Então, às vezes, é revelador trazer uma frase do tipo: sim, eu morro no teu lugar, eu desejo morrer. Às vezes é o contrário, às vezes pode se mostrar na constelação um movimento onde o cliente deseja ardentemente matar o outro. Não que isso de fato vá acontecer, mas você percebe alguns movimentos que existe uma raiva muito grande. Talvez porque essa outra pessoa, inclusive, tenha causado danos, né? Em casos muito severos, por exemplo, de abuso, né? E aí, uma frase reveladora muito curadora é o eu tenho uma raiva assassina por você, né? Eu tenho esse desejo de te matar, eu quero que você morra. O Bert falava, né, em algumas constelações, ele pedia para a pessoa falar morra, só essa frase, porque é muito difícil para a gente assumir que a gente tem esse desejo interno. Então, quando a gente está vendo o movimento acontecer no campo e a gente permite, né, nós nos damos permissão para falar morra, ou seja, esse sentimento que estava tão enraizado, né, tão escondidinho
ele tem essa permissão de vir à tona sem um julgamento, parece que o corpo descansa, a alma faz assim, né? E eu acho que esse é o grande desafio para quem é constelador, né? Você chegar nessa frase certa reveladora. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente já quer pular etapas e ir direto para a cura. Ou seja, a gente já quer que o cliente olhe para o papai que abusou, que estuprou, que fez, né, alguns movimentos mais severos e diga: ah, eu te tomo, papai. Não vai acontecer isso na alma dele. Ele pode até repetir verbalmente, mas você vê que no campo não tem muito movimento, ou são frases mais verbais e não sentidas. Então, antes da gente ir para uma frase que seria de fato uma frase de reconciliação, às vezes a gente precisa dar um passo que parece que é um passo atrás e revelar o que está oculto. Por isso que o Bert falava muito que a gente não pode ter medo, né, de olhar para a realidade como ela é. E tem alguns sistemas que são muito difíceis, né? A realidade é muito difícil. É muito difícil para uma pessoa, para um filho, por exemplo, olhar para o representante da sua mãe e do seu pai e dizer: morra, eu quero que você morra, né? Ou para um filho que ele abortou, ou um filho e dizer: eu não te quis, eu não te quero, né? Porque a gente vai ter que quebrar paradigmas, né? A gente vai ter que quebrar algumas ideias, por exemplo, sobre pai, mãe, vida e morte. Então, quando a gente permite que o cliente acesse isso, gente, vocês não imaginam a cura que de fato pode acontecer naquela pessoa e naquele sistema. Além das frases reveladoras, então tem as frases curadoras, de fato, né? Que é o eu tomo você, eu abro meu coração para você, né? São frases do tipo: eu posso ver a sua dor, mas eu não posso fazer nada com ela, já fiz o suficiente. Me permite seguir um pouquinho diferente de você. Me abençoe se eu faço um pouquinho diferente de você, né? O Bert usava muito esse abençoe, né? Ou olhar para a mamãe e dizer: mamãe, mesmo que você morra, eu fico viva. Mesmo que você não tenha sido feliz, eu decido ser feliz. Vovô, mesmo que você tenha perdido todo o seu dinheiro, me abençoa se eu conservo, eu escolho conservar, né, o meu dinheiro. Que mais? Eu faço algo de bom com a minha vida, né? Mesmo que você, querido irmão, não tenha podido estar vivo, querido irmão, mesmo que você tenha falecido tão cedo, eu conservo a minha vida, e assim por diante, né? Que são frases de resolução, são frases de cura. E por último, para a gente não se estender muito nesse vídeo, é importante perceber que as frases elas precisam estar em total sintonia com as ordens do amor e, claro, com as ordens da ajuda. Então, por exemplo, eu não posso jamais pedir para o cliente falar eu te perdoo ou me perdoe, porque a gente sabe que não existe perdão no trabalho da constelação familiar. Tudo é como é, e no máximo eu posso dizer eu sinto muito pelos danos que eu te causei e assumo as consequências. Ou eu reconheço que você me causou danos, deixo as consequências com você e eu cuido agora do que ficou para mim, né, das consequências. Um exemplo, né? Eu sei que tem muitos consteladores que seguem linhas religiosas, filosóficas ou até mesmo terapêuticas que levam muito à risca a questão do perdão e isso pode dar um pouco de choque. Eu já fiz muitas experiências e já participei, inclusive, de experiências onde foi usado o perdão e, de fato, a gente percebe que tira a força do cliente, além de colocá-lo num lugar hierarquicamente diferente do dele, né? Então a gente só precisa tomar um pouquinho de cuidado em relação a que tipo de frases usar, tá? Lembrando que as frases que têm mais força são frases que têm a ver com a realidade, né? Que trazem o cliente para a realidade, mesmo que seja uma realidade difícil, por isso as frases reveladoras. E as frases curadoras, sanadoras, que são as frases que estão em sintonia com as ordens do amor. Não adianta eu ficar igual papagaio, repetindo um monte de frase, sem dar o tempo da alma do cliente processar aquilo. Às vezes eu falo uma frase
e ele vai demorar um pouquinho, inclusive, para repetir. Então, preciso dar um tempo para ele integrar aquilo. O corpo dele vai, às vezes, se ajeitar, inclusive, né, na cadeira. E então, eu preciso dar esse tempo para ele, para que, então, verbalize. É muito importante observar o corpo do cliente, né? Você percebe que a frase teve um efeito positivo, um efeito de força, que a gente fala, quando o corpo do cliente tem reações e principalmente, no caso de constelação em grupo, quando o campo, os representantes no campo têm um movimento em direção à reconciliação. Bom, gente, é isso. Espero que tenha ajudado e esclarecido algumas coisas sobre frases sistêmicas. Um grande abraço.